Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar todas as sextas-feiras às 19h30, mas você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Acesse youtube.com.br e digite Universidade e Comunidade. Lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o de número 27. O 27º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br. Acesse e dê sua opinião, será muito importante para todos nós. Este é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, que tem o firme propósito de auxiliar na popularização da ciência, levando temas de interesse da sociedade que são comuns nas universidades. E hoje recebemos aqui na nossa bancada a professora Renata Sebastiani. Tudo bem, Renata? Tudo bem, professor Osvaldo, tudo bem? Tá tudo bem. Boa noite, é um prazer tê-la aqui novamente. E receberemos para a nossa entrevista, mais uma vez, o professor Vlamir José Rocha. Da outra vez eu errei várias vezes o nome do Vlamir. Tudo bem, Vlamir? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Osvaldo, boa noite, Renata. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos aos nossos destaques da semana. Nesta semana, a presidente sancionou o Orçamento Geral da União de 2015 com proposta de triplicar os recursos destinados aos partidos políticos, o chamado fundo partidário, de 289,5 milhões para 867,5 milhões de reais. Por que a presidente fez isso? Isso é estarrecedor para todos nós. Agora, tivemos um corte de 30% para a educação, né? Exatamente. E a triplicação dos valores destinados aos partidos políticos. Há quem diga que foi com o objetivo de, primeiro, não desagradar a base aliada, onde a presidente está tendo muitas dificuldades nas suas negociações, e devido à queda na arrecadação que os partidos estão tendo, devido à Operação Lava Jato, que tem tido uma operação muito severa, muito firme, em cima das empresas que doaram recursos para os partidos políticos. Não deixa de ser uma espécie de reforma branca que o governo está propondo a partir do momento em que resolve triplicar. É quase como se acontecesse o financiamento público de campanha, mas isso ainda não foi aprovado como uma reforma política. É como se fosse uma reforma branca. Mas não será, né? Será aprovado, porque todos têm interesse que isso seja aprovado, independente do partido. Faz sentido, num momento de arroxo nas contas públicas, quando se tem toda uma perspectiva de queda salarial, para você que está em casa, redução de tudo que nós estamos vendo aí, aumento de inflação, taxa de juros elevada, acontecer um aumento do triplo em direção aos partidos? Me parece que não, e isso é estarrecedor. A impressão que dá é que o sistema político está preocupado apenas com si mesmo, né? Porque você cortar a verba de outros setores sociais tão importantes. Nós falamos da educação porque nós estamos numa universidade, Exato. Né? Eu estou dentro de algumas escolas municipais, do município de Araras, e vejo que esse corte realmente foi drástico, 30% na educação, mas não houve corte apenas na educação, né? Então, Renata, faz todo sentido quando você diz que existe uma distância muito grande entre a forma como os políticos encaminham umas coisas e a forma como nós estamos vivendo dentro da educação, por exemplo. É lamentável. O segundo destaque que eu tenho, que está acontecendo nesse primeiro trimestre no mundo, é uma tragédia no mar. Milhares de imigrantes clandestinos têm morrido em naufrágios no mar Mediterrâneo, tentando ir da África para a Europa. Trata-se de uma calamidade sem precedentes, provocada por guerras e misérias na África e no Oriente Médio. O que pode ser feito para evitar essa catástrofe de um cenário tão drástico como tem acontecido nesses últimos anos? O que está acontecendo é que Síria, principalmente, e Líbia, que está sem governo, a Líbia fica muito perto da Itália,
né? E a Líbia está atravessando uma crise institucional muito grande, está sem governo propriamente dito. Então, virou um ponto de transposição de pessoas na direção da Europa. E o que os especialistas dizem é o seguinte, que o que pode ser feito é conter o fluxo migratório através de barreiras, aí é meio que naquela um por si, Deus por todos, cria-se uma barreira entre países ricos e pobres. O segundo seria abrir as fronteiras de modo tal que esses migrantes conseguissem ir com mais frequência e com todas as suas possibilidades de direitos para a Europa. E o terceiro seria reerguer e estabilizar países da África e do Oriente Médio de modo a dar condições de vida digna àquelas populações. Todas as formas, principalmente as duas últimas que eu falei, são consideradas utópicas porque os governos da Europa não farão essas medidas. Isso é o que pensam os especialistas. E mesmo que o façam, né? A França, por exemplo, ela cumpre à risca o seu lema, né? A França teve muitas colônias na África e ela tem a política de receber pessoas das ex-colônias, né? Que é o caso dos argelinos, né? Então, uma vez, quando eu estava fazendo um estágio no Museu de Paris, eu fui ao mercado, estava com a mochila, tinha trabalhado o dia inteiro, entrei no mercado e o segurança do mercado veio atrás de mim, começou a brigar, ficou nervoso, falou um francês que eu não entendia, muito nervoso, muito agitado, porque eu não poderia entrar de mochila no mercado. Aí eu estava com um colega que já morava há muitos anos na França, conheci esse rapaz e apaziguou a situação. Depois, no dia seguinte, na outra vez que eu voltei ao mercado, esse segurança veio me pedir desculpas, falando que ele era argelino e que, apesar de ele ter sido recebido na França, né, ter um auxílio, ainda assim ele estava numa situação incerta, porque ele saiu do país dele fugido, né? Então me pediu desculpas, ele ficou com medo de perder o emprego que ele tinha, que era tudo que ele tinha. Eu tive em Portugal agora em fevereiro, no início do ano, e conheci também, ilustrando esse exemplo, um senegalês que veio me oferecer bugigangas, né? E ele, ao perceber que eu era brasileiro, ele fez questão de comentar comigo que estava de passagem tirada para São Paulo, que viria para São Paulo trabalhar. E isso é uma demonstração de que o fluxo migratório, tendo como combustível a miséria e as guerras, é um fenômeno mundial, né? Nós temos um problema no Acre muito sério, que vem acontecendo no Brasil, com haitianos e africanos entrando pelo Acre e de lá vindo para o Brasil. O governo do Acre, essa semana, inclusive, jogou a toalha. Diz que não tem condição de ficar bancando aquilo que está acontecendo lá. Recentemente houve um fenômeno xenófobo na África do Sul, que é um país da África com boa estabilidade, recebe fluxos migratórios muito intensos. Você que está em casa, se você entrar pelo Google aproximando imagens no entorno da Torre Eiffel, né, naturalmente você vai observar uma série de africanos vendendo bugigangas, né, lembranças das pessoas. Quer dizer, pelo próprio Google nós conseguimos ver isso, o que é um fenômeno muito complicado de ser resolvido. Olha, eu acho que é importante frisar que a UFSCar tem um programa para receber refugiados, né, de outros países, né? Mas receber estudantes, refugiados de outros países é uma política que deve ser feita com controle, um cadastro adequado. Essas pessoas têm que ter condições de ficar, elas não ficam na universidade clandestinamente, né? Então, a UFSCar tem esse programa, mas evidentemente que isso tudo deve ser feito com controle. Tem um pouco a ver com o que você falou das barreiras, né, impostas pelos países da Europa, né? Então, não adianta. O importante talvez seja receber de forma adequada, controlada, mas isso também não resolve todos os problemas. É muito complicado, é muito complexo de ser resolvido. Esses eram os meus destaques, professora Renata. Bom, faz um mês que o pessoal de casa não me vê, né? Por isso, sabendo que nós íamos discutir sobre esses temas mais pesados, eu trouxe um tema mais leve, porque não está fácil para ninguém, né? Professor Josivaldo, professor Vlamir, olha só que interessante que eu achei no site da revista Veja.
funcionários da rainha da Inglaterra vão entrar em greve pela primeira vez na história. Eu achei curiosíssimo, porque nós passamos por greves aqui no Brasil, né? Professores, caminhoneiros, né? Outros setores sociais. Então realmente não está fácil para ninguém. Os funcionários do castelo de Windsor, na Inglaterra, votaram a favor de uma greve no fim do mês, para protestar sobre o abuso que eles têm sofrido, porque eles têm trabalhado de final de semana, horas a mais, e isso não está no contrato de trabalho e eles não têm recebido por isso. 84% dos funcionários do castelo vão aderir à greve, né? E a organização, né, que administra o castelo de Windsor respondeu, dizendo que essas pessoas aceitam esse trabalho voluntariamente. Estranho, não? E que por isso elas nunca receberam remuneração. E que atualmente estão negociando um aumento salarial para essas pessoas. Agora eles vão experimentar o que é bom a respeito de greve, né? Porque é um fenômeno tão comum para nós aqui. A Inglaterra, assim como a Alemanha, por exemplo, foi pouco tocada, né, por problemas nos últimos anos, né? Sim. Agora... Tudo bem? Por falar em Inglaterra, uma das democracias mais tradicionais e sólidas do mundo elegerá o Reino Unido o seu 56º parlamento no próximo dia 7 de maio deste ano. Uma das eleições mais apertadas que nós temos, e tem um fato pitoresco com relação à eleição, é que há a possibilidade na eleição do Reino Unido de se nomear alguém para votar por você. Por exemplo, se você não puder comparecer, você passa uma procuração para alguém e essa pessoa votaria por você, além dela, claro. A pergunta é, professora Renata, você passaria uma procuração para alguém lhe representar no dia da sua eleição? De jeito nenhum. Eu não acredito. Eu imaginei que você fosse dizer tacitamente que aceitava. Não, nem que eu tenha que ir para anular. Mas eu jamais passaria essa responsabilidade. Acho um absurdo que aqui no Brasil, por exemplo, o voto seja obrigatório. Né? Entendi. Sou contra, mas uma vez que é obrigatório, eu não passaria essa responsabilidade para ninguém. Agora, a gente também tem que ver qual é a situação no pagamento, né? Como isso se dá. Eu ouvi um fato esses dias de um colega que morou na França, nada a ver com a minha estada lá, dizendo que morava na casa de um francês que foi votar. E ele falou, poxa, mas você foi votar, você levou documento, qual é o documento de vocês aqui de voto? Não tem documento nenhum. Como assim não tem documento? A gente chega lá e vota. Você recebe um comprovante? Não, a gente não recebe um comprovante. Mas e se você quiser ir votar 2 vezes? O francês olhou para ele e falou, e por que eu iria votar 2 vezes? É uma outra realidade, né? Pode ser que seja isso, né? Muito bem. Tudo jóia? Certo. É isso aí. Você que está em casa, passaria procuração para alguém votar por você no dia da eleição? Fica a pergunta. Eu acho que nós estamos muito distante disso ainda. Algumas décadas. Quem sabe? Muito bem, ok? A nossa entrevista de hoje é com o professor Vlamir José Rocha, que é natural de Botucatu, na verdade natural de São Paulo, né? Mas foi criado em Botucatu. Criado em Botucatu. Ele fez biologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, no Paraná, mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professor adjunto da UFSCar Campus Araras, ministrando disciplinas de zoologia na graduação e manejo de animais silvestres. Desenvolve vários projetos de pesquisa com animais silvestres pelo estado de São Paulo. O Vlamir já esteve aqui no nosso programa e foi muito interessante a passagem dele da outra vez, falando sobre capivaras, e agora ele vem falar sobre morcegos. Vlamir, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E comecemos, explica um pouco para nós o que é um morcego, Vlamir. Primeiro eu queria agradecer o convite, de ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho desses animais tão perseguido, tão mal entendido, tão mal compreendido pela população de um modo geral, né? Mas de uma importância tão grande para a nossa própria existência. Então, um morcego nada mais é do que um mamífero, né? Pertence ao grupo dos mamíferos, é o único mamífero com capacidade real de voo. Assim como as aves, né? Como alguns insetos, os morcegos também desenvolveram essa capacidade de voo. E curioso
que, diferentemente desses animais que eu citei, aves e insetos, as asas do morcego são constituídas pelos dedos. Então, quem estuda morcego, o nome correto é quiróptero, né? São quiropterólogos, que são aqueles que estudam morcegos. E quiro significa mão, né? E pteros, asa. Então, são animais que têm asas na mão. Então, o nome apropriado, o nome técnico que a gente usa, é o nome de quiróptero. Né? Entendi. O morcego, já que você tocou nesse assunto que ele é tão... Eu tenho um verdadeiro pavor, então já estou avisando. Como você, como acho que é mais da metade da população, tem verdadeiro pavor, né? Tem muita gente que acha ainda que o morcego é um rato com asas. Né? Isso, e essa crendice tem um fundo lá na Idade Média, porque os ratos na Europa costumavam entrar nos forros da casa, assim como hoje acontece aqui no Brasil com os ratos que foram introduzidos junto com a colonização, né, com os navios escravos que vinham cheios de ratos no porão. Hoje os ratos que a gente tem caseiro aqui são todos ratos oriundos da África ou da Europa. Então esses ratos lá na Europa, eles entravam nos no forro da casa. O morcego também, né? E o morcego também entra no forro da casa. Aí o leigo, vendo entrar rato e de noite sair morcego, achava que nesse processo havia a transformação dos ratos mais velhos que se transformavam em morcego. É daí que vem essa lenda aí de morcego, ser rato velho, de asa. E a palavra morcego, em latim, significa também rato cego. Então é por isso que tem toda essa associação com o rato. Apesar que eles não têm nenhum parentesco com o rato. São bem distantes da relação com roedores. Eu gostaria que você falasse, professor Vlamir, sobre essa história de morcego ser cego, porque nós estávamos conversando sobre isso outro dia e você me esclareceu totalmente. Também é outra curiosidade que a maioria das pessoas também acha que são cegos, justamente a história vem da Europa de novo por causa do nome rato cego, né? Mas na verdade eles enxergam melhor do que a gente, além do que eles têm um sexto sentido, que é a ecolocalização. Os morcegos chamados microquirópteros, que são os morcegos que ocorrem aqui no Brasil, né? Eles têm esse sexto sentido de ecolocalização, eles têm a capacidade de emitir um som tão alto, chamado ultrassom, que nós não conseguimos ouvir. Esse ultrassom bate num objeto e volta para os ouvidos dele e ele consegue detectar o objeto. Então, mesmo se ele fosse cego, ele conseguiria voar no escuro só utilizando o ultrassom. Então, tamanha é a precisão desse sistema, desse sexto sentido que esses animais têm. Fala para nós aqui, para o pessoal que está em casa, sobre a importância dos morcegos. Com certeza. Normalmente as pessoas sempre vê o lado, né? Morcego é feio, morcego transmite doenças, né? E só vê o lado negativo desses animais, quando na verdade eles têm muito mais fator positivo. Você tem uma ideia, professor Renato? No Texas, nos Estados Unidos, existe uma colônia de morcegos insetívoros, que é a maior do mundo, com mais de 20 milhões de indivíduos dentro de uma caverna, que todas as noites eles saem revoadas macias, e esses 20 milhões de morcegos comem 250 toneladas por noite de inseto. Então olha a quantidade de agrotóxicos que se economiza nessa região por causa dos morcegos insetivos. Aqui no Brasil eles fazem as mesmas coisas. Aqui em Araras faz a mesma coisa. Quando está no escurecer, assim, ainda que a gente consegue ver final da tarde, para o comecinho da noite, basta vocês olharem para o céu e vocês vão ver muitos morcegos voando. Normalmente a população confunde aquilo, acha que são pássaros ou andorinhas. Na verdade já são os morcegos insetívoros que estão fazendo os seus serviços ambientais gratuitamente para a gente, né, se alimentando dos insetos. Muitos desses insetos são inclusive pernilongo da dengue. Existe uma espécie aqui na região, já que eu mencionei pernilongo da dengue, a gente chama de morcego borboleta. Ele é um insetívoro, o adulto pesa de 5 a 7 gramas, é bem pequenininho. Ele tem a capacidade de comer 500 pernilongos por hora. Nossa. Então imagine se nós eliminássemos esses morceguinhos da região. Então se a dengue já é um problema hoje, porque temos, imagine sem os morcegos. Mas isso é fruto do desconhecimento nosso, né? Sobre morcegos, sobre cobras. Sobre outros animais que nós temos uma certa repulsa, mas que no fim prestam serviços para a nossa sociedade. Com certeza. Eu vou fazer papel de advogado do diabo aqui com meu trauma sobre morcegos, né? Vocês vão me dar o direito, porque tem alguns deles aí que nos trazem sérios problemas.
Existem, às vezes, alguns problemas em situações um pouco de desequilíbrio. Por exemplo, já tem casos de morcegos frugívoros ter problema em plantações de fruta, como, por exemplo, em plantações de caqui, plantações de manga, né? Então, essas frutas atraem esses animais e eles, às vezes, acabam causando algum dano. Mas que é possível de se fazer um manejo com telas, com rede, e se proteger esses experimentos. Agora, esses morcegos trazem muito mais benefício, né, que esses que comem frutos. Por exemplo, eles prestam serviço para nós da dispersão de semente. Recentemente, eu vou fazer uma associação para que o público em casa entenda bem o papel desses animais no ecossistema. Recentemente, nós passamos por uma crise hídrica muito grande. Só assim as pessoas começaram a se alertar para o problema da água. Onde tem regiões que tem floresta, que não é o nosso caso aqui, que já foi todo devastado e desmatado, nós temos pequenos fragmentos, existe um ciclo de chuva normal. Então, por exemplo, no sul de São Paulo, não houve crise de água. Naquela região de Campina do Monte Alegre, de Buri, de Itapetininga, não teve problema, porque ali ainda existem muitos fragmentos florestais e um maciço florestal muito grande da floresta atlântica, então que mantém essas chuvas de água. E essas florestas, elas dependem dos animais para a sua manutenção. E os morcegos, esses que comem frutas, são os principais dispersores de semente e mantenedores de floresta. Então, olha o benefício que esses morcegos frugívoros trazem para nós, gratuitamente, através da dispersão de semente das espécies que ele come. Aí a semente sai pelo seu cocôzinho, adubada já, e ele promove a chuva de semente em pleno voo, ele vai fazendo o cocôzinho, e aquilo já vai esparramando as sementes e trazendo novas espécies. Então, esse só de frugívoro. Nós temos também morcegos polinívoros, que polinizam determinadas espécies de planta. Na região aqui nós temos 3 espécies de morcego beija-flor. O que o beija-flor faz de dia, o morcego faz à noite para algumas espécies, prestando mais um serviço ambiental para nós gratuitamente, né? E nós temos também alguns morcegos carnívoros. Aqui na região também tem um, que é um dos maiores da região, chega a 60 centímetros de envergadura de asas, quando as asas estão abertas. Ele se alimenta de roedores e de outros morcegos e de grandes coleópteros. Então, veja, o papel que eles nos traz, o benefício que eles nos traz, é muito maior do que o prejuízo. Mesmo embora o morcego também é muito associado com a transmissão da raiva, né? A raiva é transmitida, é um vírus que causa a doença, ataca o sistema nervoso, e qualquer mamífero está sujeito a ter raiva e a transmitir raiva. Até mesmo você, professor Josivaldo, se você estiver contaminado com raiva e morder a professora Renata, vai transmitir raiva para ela. Então, o morcego também é mais um agente que transmite. Mas você tem muito mais chance de se contaminar com raiva através do teu cachorro, ou do gato, ou do cachorro do vizinho, do que por um morcego pela proximidade. Então, você está muito mais próximo de um gato, de um cachorro, do que do morcego. Mesmo embora morcegos possam transmitir a raiva, sim, e a raiva é uma doença, na maioria das vezes, fatal. Só tem 4 casos de cura no mundo até hoje. E mesmo assim, com muita sequela. Eu quero ser sempre sua amiga, viu, professor José? Pois é, mas você pode ficar tranquilo que, mesmo que se eu estivesse com raiva, eu não ia lhe morder. Então, tudo bem. Essa função dos morcegos relacionada à dispersão das sementes e à polinização é muitíssimo importante. E a gente só se dá conta disso quando a gente percebe que o preço dos alimentos vai subindo, né? Porque há problemas na polinização, na formação de frutos, né? Então, talvez as pessoas se deem conta disso quando o preço, né, ou a falta de alimentos chegar num nível e que a gente tenha que ir atrás da principal causa. E aí a gente vai ver que a causa vai ser o desmatamento, porque os morcegos vão perdendo seu espaço, porque nós os desmatamos. Mas os morcegos, eles ocupam, como foi dito aqui, forro de casas, né? Transformando quase num problema urbano também, né? Correto. E isso pode trazer alguns problemas para quem reside nessas casas? Não, ao contrário. Mesmo embora muitos morcegos ocupam forro de casa porque ele é escuro, úmido, quentinho, então torna-se um abrigo agradável aos morcegos. Os morcegos que ocupam forro de casa são todos insetívoros, né? Então esses morcegos não estão ali para morder as pessoas, porque às vezes as pessoas associam também muito morcego com o hematófago. Para as pessoas, todos os morcegos são hematófagos e chupam sangue. Quando, na verdade, nós só temos 3 espécies no mundo que são hematófagos, e as 3 são brasileiras. Ocorre na América como um todo. Isso representaria, desculpe interrompê-lo,
Quantos por cento, mais ou menos? No mundo todo existe 1.200 espécies, apenas 3 são hematófagos. Tá. No Brasil, são quase 200 espécies. E dentro dessas 200 estão os 3 hematófagos. E na nossa região a gente só detectou até agora uma espécie de hematófago, que é o mais comum, aquele que está associado às vezes com o gado, né? Então, Sim. Cavalo, gado, mas na sua origem se alimentaria de animais silvestres. Agora, voltando à questão que você mencionou do forro, às vezes é comum em apartamento também aparecer. Todos são morcego insetívoro e ele está ali prestando um serviço para nós, comendo os insetos, porque as luzes da cidade atraem muitos insetos. Consequentemente, os forros se tornando abrigo atraem os morcegos que vão comer esses insetos atraídos pelas luzes. Então, eles prestam serviço. O risco de contato com doença ali é muito baixo. Ou seja, fica um alerta, às vezes acontece de achar um morcego caído no chão, alguma coisa. Não pegue, não toque, porque para se defender o morcego vai morder. E se ele está no chão, não é bom sinal, às vezes ele pode estar doente. E uma das doenças que nós mencionamos hoje aqui é a raiva. Então o ideal é deixa o bicho quieto, ou se tiver que tirar do local por causa de um cachorro ou um gato ir lá mexer, então pegue com uma pazinha e põe em algum canto seguro, mas não use o contato da mão com o animal, porque o animal vai morder para poder se defender. Mas só existe o risco da transmissão da raiva nesses casos, né, se ele morder. Caso contrário, os morcegos em forro de casa traz o transtorno, às vezes, de fazer um barulho, tem o cocô que às vezes começa a cheirar mal, mas fora isso daí não tem nenhum outro problema de risco. Entendi. No caso específico da transmissão da raiva, né? Quando se tem um contato com bovinos, por exemplo, é muito comum você observar em propriedades rurais os animais na altura da paleta ou no pescoço mordidos por morcego, principalmente bezerros e tal. E qual o cuidado que a população tem que ter em relação a isso, principalmente o pessoal da zona rural? Como é que nós resolvemos isso? Então, quando existe, normalmente a vigilância sanitária que acaba atuando nessa área, quando existe notificações de casos confirmados de raiva. E aí hoje pode-se fazer o controle. O controle mais adequado hoje para se fazer existe uma pasta vampiricida, e tem que ser feita por técnicos, não dá para ser feito só pelo produtor rural, porque ele não vai conhecer quais são as espécies de morcego para se aplicar isso. Então, quando existe um problema em determinado local que tem surto de raiva, você pega essa pasta vampiricida, captura o morcego hematófago que está atacando o animal. Então, só aquele que está atacando. Então, como que você vai capturar aquele que está atacando o animal? Colocando redes adequadas e próprias para essa finalidade, próximo a esses animais à noite. Aí você captura esse morcego, passa a pasta vampiricida e libera esse morcego. Como o hematófago vive em colônia e os morcegos são extremamente limpos, um tem o hábito de limpar o outro, ao se lamberem, ele acaba esparramando essa pasta vampiricida para a colônia e acaba eliminando aquela colônia que é o problema. Antigamente se fazia um controle que não é o mais adequado. Passava-se indiscriminadamente pasta vampiricida em qualquer morcego que caía na rede. E você dizimava comunidades enormes, colônias enormes de morcegos, muitos desses que eu falei hoje que prestam serviços ambientais gratuitamente para nós eram eliminados nesse processo. Não é o mais adequado. O mais adequado é apenas a pasta vampiricida naquele morcego que está causando o problema, porque ele visita toda noite a mesma ferida. Então você consegue capturar esse animal. Ele volta. Ele volta à mesma ferida. Então eu entendo que para o pessoal que está em casa é importantíssimo comunicar a vigilância sanitária quando encontra um caso de ataque de um animal por um morcego. Isso. Quando o caso é muito frequente de animais domésticos serem atacados, é prudente e que se comunica à vigilância sanitária que ali está tendo visita constante do morcego atacar. E aí, se houver casos confirmados de raiva, aí sem dúvida a vigilância sanitária é que acaba atuando nesses casos. Uma curiosidade do morcego hematófago, que está sendo feitos estudos sobre sua saliva, a qual tem uma substância, uma enzima, que ela é anticoagulante. Então, para se produzir medicamento, a base de princípio da saliva do morcego. Então, está fazendo estudos sobre a saliva, para isolar essa substância, para tentar se sintetizar artificialmente esse medicamento que poderia ser usado para desentupir artérias, enfim, veias que estariam entupidas na população, poderia ser usado a partir desse medicamento à base de saliva de morcego. Então, também o hematófago, apesar de ele ter esse hábito de se alimentar de sangue, ele também tem estudos indicando que ele pode trazer benefícios para nós. Assim como é feito com algumas serpentes, né? Sim, é o mesmo processo. Algumas serpentes vêm sendo estudadas sua composição química de veneno para se produzir medicamento.
Você estuda serpente também? Não, serpente não é meu forte, mas mesmo embora como curioso, a gente está sempre ali envolvido, lendo e ensinando os alunos, mas não é a minha área de formação. Não. Porque já ficaria o convite para o próximo, tendo em vista que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vlamir, nós queríamos te agradecer muito por você ter vindo aqui, prestar esses esclarecimentos tão valiosos para desmistificar, inclusive para mim, sobre morcegos, tá ok? Muito obrigado, foi um prazer te receber. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre esses animais aqui para vocês, aqui para todo o povo que está em casa. Nós que agradecemos. Renata, foi um prazer estar aqui contigo novamente. E agora o pessoal em casa pode ficar tranquilo que nas próximas semanas estarei aqui. Muito obrigado, foi um prazer. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau.